Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. João 8, 7b. Na TEB, a tradução desse versículo é: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. É muito mais rigoroso do que essa tradução, a tradução litúrgica que nós damos aqui. De fato, quem não tiver pecado, você pode entender quem não estiver com pecado naquele momento. A pessoa poderia não estar e poderia ter atirado a pedra. Mas quem nunca tivesse pecado era muito mais rígido, muito mais rigoroso do que nessa primeira caso, na primeira tradução da Bíblia, da tradução da liturgia. Então, qual foi o argumento que Jesus usa aqui nesse versículo? A gente pode entender duas coisas. Primeiro, essa questão da consciência, como eu já coloquei aqui, aquela pessoa que não estivesse em pecado ou que nunca tivesse pecado, deveria atirar a primeira pedra. É muito rigoroso essa afirmação. Mas, segundo a lei de Moisés, que eles estavam invocando, na lei de Moisés, de fato manda apedrejar. E a lei não era apenas os 10 mandamentos, eram 613. Então era difícil que eles não estivessem sujeitos a um pecado dentre esses 613, que eles eram rigorosos, os fariseus principalmente, né? Mas um outro ponto é que não apenas o adultério era punível com o crime do adultério, não era o único que era punível com o apedrejamento. Vários outros delitos na lei se ordenava o apedrejamento, né? A pessoa deveria ser morta para extirpar o mal do meio de Israel. Mas nesses casos, primeiro, deveria ter, no mínimo, 2 testemunhas. E essas testemunhas seriam as primeiras a atirar as pedras. E o que é que aconteceu aqui neste caso, quando Jesus questiona, cadê as testemunhas? Os fariseus que tinham pego em flagrante, talvez não quisessem expor essa testemunha, ou talvez fosse até um deles, quem sabe, né? Eles não queriam expor essa testemunha que deveria ser a primeira a atirar a pedra. E a outra testemunha também não apareceu. Então, se você notou logo no primeiro versículo, Jesus está falando bem cedinho no tempo, novamente, de madrugada. Então, no versículo no sábado, a gente estava meditando que cada um foi para a sua casa. O final do evangelho do sábado, se você olhar, vai mostrar que eles saíram para suas casas. Então, eles não tinham WhatsApp, não tinham telefone, mas se combinaram entre eles para pegar Jesus em uma falta contra a lei, porque os guardas não quiseram prendê-lo. Eram acusações genéricas ou injustas, e os guardas então ficaram encantados com a palavra de Jesus, como a gente comentou no sábado. E aqui nessa tentativa, né, de apedrejamento, Jesus desmascara esses fariseus e eles ficam sem condições de pegar Jesus nessa palavra contra a lei. Jesus não está igualando todos os pecados daqueles fariseus, daqueles que estavam tentando apedrejá-lo. Claro que há pecados mais graves do que outros, e o adultério é um pecado sério, né? Destrói a honra da família, né? No caso da mulher ou do homem que adulteram, né? E mesmo a fornicação, que é no caso de um dos cônjuges, uma das pessoas serem solteiras. Jesus não iguala, mas Jesus vai dizer para aquela mulher: cadê os que te condenavam? Não apareceu ninguém? Eles não se apresentaram? Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Jesus não condena porque não tinha as testemunhas. Ele não poderia condenar aquela mulher segundo a lei. Mas Jesus diz para aquela mulher: não peques mais. E ela sai restaurada, assim como nós saímos das nossas confissões quando a gente vai se confessar.
Então, nesse final de quaresma, vamos pedir ao Senhor esta graça de uma boa confissão, de contar os nossos pecados para o Padre e pedir a Deus a graça, porque todos nós somos pecadores. Na primeira carta de João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz Deus de mentiroso. Peçamos ao Senhor a graça de uma boa confissão, de um bom exame de consciência, porque de fato nós somos pecadores, mas a graça, a misericórdia do Senhor é maior e é grande o seu amor para conosco. Deus te abençoe e até amanhã.